Glória a Deus. Aleluia. Pastor Reginaldo, pode chegar aqui, por favor. Irmão, te convido a aplaudir o Senhor pela vida do nosso querido pastor Reginaldo. Glória a Deus. Pastor e missionário, que tem nos abençoado tanto aí. Irmão, prepara, viu? Alguém aqui ainda não escutou uma mensagem do pastor Reginaldo? Vocês ainda não escutaram? Mais alguém de cá? Os irmãos ali também provavelmente não, né? Já tô botando pressão, né? Mas de verdade, né? Pastor Reginaldo é uma pessoa que tem nos abençoado muito, né? Pastor aqui, juntamente com o pastor Flavinho. E que é missionário há quantos anos? 30 anos. 30 anos, irmão, fazendo missões. Já rodou uma boa parte do país. E tem uma pregação cheia da presença de Deus, cheia do favor de Deus. Conhece muito da palavra de Deus também. E quando eu pensei em alguém para estar trazendo também uma mensagem sobre idolatria, né, eu falei, não, o pastor Reginaldo teria que ministrar. Então até que foi até difícil, né, pastor? A gente acha uma vaguinha, né, alguns compromissos aí, mas glórias a Deus, deu certo. E que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Amém? Irmãos, Pai do Senhor, essa apresentação do Breno, você esquece tudo aí. Tá bom, eu sou só o Reginaldo mesmo. Tamo junto. E é uma alegria. Eu imagino as palavras que o Senhor já deu aos irmãos aqui, porque o nosso Deus, Ele fala, né? E nosso Deus tem falado com a juventude, tem falado com a igreja, de um modo geral, porque nosso Deus tem pressa, né? Nosso Senhor, Ele quer fazer uma obra, e para isso, né, Ele conta conosco como seu povo. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Você já ouviu aqui como o Breno falou, já ouviu sobre na fábrica de ídolos, já ouviu sobre a idolatria da política, dos relacionamentos, do dinheiro, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a idolatria da autoimagem. O que nós pensamos de nós mesmos, da imagem que nós criamos a nosso próprio respeito. E isso uma vez foi até tocado aqui na escola dominical rapidamente, quando tive a oportunidade de falar, e nós tocamos um pouquinho sobre como nossa geração é narcisista. Como nós estamos desenvolvendo o que antes era próprio dos atletas, das mulheres muito bonitas, dos homens muito bonitos, que eram tão preocupados com a sua imagem, hoje se alastrou para todos. Praticamente todas as pessoas fazem uma imagem de si mesmas. E elas querem manter essa imagem. Elas querem que as pessoas as aceitem, muitas das vezes, por essa imagem criada. E aqui em Romanos 12 vai ser nosso texto de entrada. Depois nós vamos para outra história. 12, verso 3. Obrigado, meu irmão. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E é claro que esse texto vai falar exatamente da nossa convivência na igreja, depois ele vai falar sobre isso, da nossa convivência na igreja, do respeito mútuo, dos dons, daquilo que o Senhor, da forma como Deus quer nos usar, e que exatamente nessa parceria que nós temos como povo de Deus, nós não podemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém, mas segundo a medida da fé. Não acharmos que somos o que não somos, mas sermos de acordo com a medida da fé que Deus nos deu.
Mas isso também é uma boa forma de nós entrarmos neste assunto. Não pensar de si mesmo além do que convém. Hoje nós temos uma preocupação exagerada com a nossa imagem. E essa preocupação exagerada nos leva a estar sempre preocupado com a forma como os outros nos veem. Diz aí se não é verdade, né? A psiquiatria, ela diz que o narcisismo, eles chamam o narcisismo a psiquiatria chama de transtorno de personalidade narcisista a pessoa que tem uma preocupação exagerada com a sua imagem. Transtorno de personalidade narcisista. Os principais sintomas: considerar-se excessivamente importante, preocupação excessiva com sucesso, poder ou beleza, por exemplo, necessidade de atenção e admiração, importar-se demasiadamente com os próprios sentimentos e necessidades, expectativas irreais de receber tratamento privilegiado, sentir inveja ou acreditar ser invejado por outras pessoas, demonstrar atitudes e comportamentos arrogantes. Então, basicamente, esse é um diagnóstico da pessoa narcisista, aquela pessoa que tem esse transtorno de preocupação exagerada consigo mesmo. E esse diagnóstico aqui é da psiquiatria. O que nos faz perguntar, será que ser narcisista ou o narcisismo é uma doença? A própria ciência não sabe a origem no coração humano, nas atitudes humanas do narcisismo. Ainda que encare como doença, não como doença, mas como algo que pode ser até tratado com remédios. Quando a pessoa se torna tão cheia de si, ela se torna tão forte nessas características, que ela entra em depressão, que ela tem ansiedade, ela precisa de ansiolítico, ela precisa dormir e ela não consegue, porque a vida dela é em torno de si mesma. Ela só pensa em si mesma. Mas a palavra de Deus vai mostrar para nós, irmãos, que se você prestou atenção aqui nessas características, a palavra de Deus vai mostrar para nós que, na verdade, o narcisismo é pecado. Não é uma doença. Se a ciência não tem o que dizer sobre a origem, a palavra de Deus tem o que dizer sobre a origem dessas atitudes. A arrogância, né? A preocupação exagerada com a beleza, com isso, com aquilo outro que nós vimos aqui. A palavra de Deus mostra que isso é um conceito distorcido de si mesmo. Tudo que o homem pensa de si mesmo, além da verdade de Deus, é pecado. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou de um jeito. Ele nos criou de uma forma. Nós somos diferentes, mas nós somos frutos do pensamento concreto de Deus. O que está em nós tem uma lógica. Como nós funcionamos, tem uma lógica divina. E quando nós funcionamos diferente dessa lógica divina, com certeza nós vamos errar o alvo, que é o significado de pecado. É não acertar o alvo que Deus propôs para a nossa vida. Isso é a raiz da idolatria, que está sendo falado aqui tanto. Logo, a única resposta eficaz ao narcisismo e suas consequências é o quê? O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho é a revelação completa de Deus. Todo o plano de Deus, toda a intenção de Deus, desde que Ele criou o mundo, que Ele criou os homens, desde que Ele planejou enviar o seu Filho, e tudo que aconteceu na Bíblia é para nos estruturar corretamente, para nós vivermos conforme a vontade de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos corrigir a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Buscando alguém assim, irmãos, para a gente usar como exemplo, alguém das Escrituras, me veio à mente logo quando preparava essa palavra, o rei Saul. E nós vamos falar dele um pouquinho, do rei Saul. Nós sempre falamos desse personagem. Ele nos faz entender porque ter um conceito errado de nós mesmos é um grande pecado de idolatria contra Deus.
Porque o rei Saul, eu acho que você sabe muita coisa sobre ele. Mas talvez nós não saibamos porque ele tinha aquelas atitudes. Não tenhamos parado para pensar o que realmente impulsionava Saul para ele ter sido o rei que ele foi. E nós vamos ver por que o narcisismo é um pecado de idolatria. E nós vamos usar a vida desse homem como exemplo. Irmãos, o narcisista, ele está em choque com o primeiro mandamento. O primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O erro já começa por aí. A vida da pessoa que pensa apenas em si mesma e que aquilo que ela não consegue satisfazer para o seu próprio interesse, ela sofre, ela adoece, ela perde relacionamentos, demonstra que quem está no lugar onde Deus deveria estar ocupando é o seu ego, é o seu eu, é a sua vontade. E isso é totalmente contrário a amar a Deus sobre todas as coisas. Para amar a Deus acima de todas as coisas, a imagem que nós fazemos de nós mesmos e do próximo também precisa ser mudada. Mas vamos começar por nós, pela imagem que fazemos de nós mesmos. 1 Samuel, capítulo 9. Agora você pode ir para Samuel, porque nós vamos ficar por aí, que nós vamos usar alguns versículos daqui. Vou logo dizendo, irmãos, nós vamos arranhar a superfície desse assunto. Esse assunto é muito profundo. Ele abre muitas portas, muitas coisas que a gente precisa tratar como igreja, porque nós estamos vivendo uma epidemia de narcisismo. Nossa geração é uma geração que olha para si mesmo nas telas do celular, a geração da selfie, né? E a gente precisa, não temos como tocar em tudo aqui, mas 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, 17 e 21 diz assim. Aqui começa a contar um pouquinho da história de Saul. A história dele é longa, nós não vamos falar tudo aqui. Mas falando da história dele, falando do seu pai, depois diz assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Vamos saltar para o 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. E o verso 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Irmãos, Saul, ele começa a sua vida como um jovem, muito promissor. Ele tinha algumas qualidades, algumas características naturais, como a beleza. É bom, né, quando a gente nasce bonito, eu achei muito bom ter nascido bonito. É bom quando a gente nasce bonito, mas tem pessoas que nascem com uma beleza, né, assim que chama a atenção. Ele foi um desses, privilegiados, que eu olhando para os homens aqui não vejo nenhum privilegiado, né, nenhum. Só eu, né? Narcisista. Brincadeiras à parte, irmãos. Ele nasceu, a família de Saul não era tão rica, mas tinha condições, ele tinha servos, tinha animais, que na época dele, de muita pobreza, no tempo dos juízes, não era muito fácil você ter a sua própria propriedade. Saul também era humilde. Saul era alto. Ele era trabalhador. Que coisa, quando você encontra com uma pessoa assim, um jovem dessa forma, trabalhador, humilde, respeitoso, gentil, educado, é maravilhoso. Você olha e você diz assim, tem potencial. E sabe de uma coisa? Ele tinha essas qualidades e Deus viu essas qualidades nele. E Deus investiu nesse potencial. O Senhor manda Samuel ungir Saul, rei.
Ele tinha o perfil, irmãos, ideal para ser o primeiro rei de Israel. Suspeito eu que Deus deu a Israel o seu primeiro rei conforme o povo queria. Porque o povo queria um rei exatamente assim, que tivesse uma imagem, que passasse uma áurea de que Israel era uma nação forte, bem representada, que tinha alguém à frente assim capaz, guerreiro, para poder sair na batalha. E Saul se enquadrou nisso. E o Senhor manda Samuel ungir Saul. E você notou aqui no verso 21 que Saul, que imagem ele fazia de si mesmo? A tribo de Benjamim era a menor tribo, porque na época do juízo ela foi quase toda dizimada. Por uma situação que aconteceu lá, depois você pode ler. Sobraram 600 homens na tribo. Tiveram que casar e tal, para poder a tribo não acabar. Então, por isso ele disse, eu sou da menor tribo de Israel, e a minha família é a menor dessa tribo. Por que você está falando para mim que eu vou ser rei? Por que você está falando para mim que Deus tem um projeto tão grande assim na minha vida? Então ele era um rapaz que tinha potencial. Mas, amados, Saul ele teve algumas experiências com Deus. Aí no capítulo 10, versículo 1 ao 7, eu vou falar primeiro de Saul, depois nós vamos tirar umas lições para nós. Ok? Capítulo 10, versículo 21 ao 7. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E agora, irmãos, eu quero que você preste atenção. Qual foi o relacionamento que Saul desenvolveu com Deus? Porque é muito importante, às vezes a gente tem um potencial na vida. E a fase da juventude é exatamente aquela hora da virada. Porque você tem que tomar decisões de que direção você vai tomar. Não à toa a palavra de Deus diz para nós lembrarmos de Deus na nossa juventude. Porque nós temos toda a vida pela frente. Então esse rapaz, ele precisa entender que tipo de relacionamento ele vai ter com Deus para ser o rei de Israel. E aqui nós vamos ver as experiências que ele teve logo no início. Samuel toma o azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Porque Deus não nos chama para nada sem nos capacitar com seu Espírito. Deus estava convidando Saul não somente para ser o rei de Israel, mas para ter um relacionamento com Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, assim como nós vemos na história dos profetas, de todos na Bíblia. O Senhor sempre nos chama, irmãos, primeiro, para nós amarmos a Ele. Para nós conhecermos a Ele. Nós não conseguimos fazer nada nesta vida sem Deus. A construção da nossa imagem, diante daquilo que o Senhor propõe para a nossa vida, porque os planos, os melhores e os excelentes planos para a nossa vida, não estão no nosso coração. Não estão na nossa mente. Está na mente do nosso Deus, do nosso Criador. Sábio é quem busca o Senhor.
Quem põe o Senhor em primeiro lugar. Quem pergunta antes de fazer. E Saul, então, aquele reino cai no colo dele. Mas Deus não o desamparou. E Deus permite que ele passe por sinais. E essa é a experiência de Saul com Deus. Ele vai em cada uma dessas cidades. E todos esses sinais acontecem. E esse último, irmãos, quando ele chega ali no meio desses profetas, ele começa a profetizar. Ele está cheio de Deus. Chegaram até a criar um provérbio, está Saul também entre os profetas? E aí alguém disse assim, e acaso quem é o pai deles? Saul agora era o pai dos profetas. Como se dissesse assim, olha, esse homem, o lugar dele é aí mesmo. Mas sabe de uma coisa? Foi só isso. Uma experiência passageira e superficial. Saul não se permitiu aprofundar no seu relacionamento com Deus. E aí ele começa um grande projeto de vida, já com uma imagem que vai ser desconstruída facilmente, distorcida. Que perigo, irmãos, quando nós queremos servir a Deus, quando nós queremos andar com o Senhor, mas nós não queremos amar o Senhor. Ele não deixou Deus participar profundamente da sua vida. E aí no capítulo 10 ainda, no versículo 21 ao 27, Saul passa por um trauma. Irmãos, os traumas da nossa vida é quando a gente não está firme com Jesus. Quando a gente não tem Jesus, então misericórdia. Definem muitas das vezes a pessoa. E qual é o trauma dele? Esse jovem, apesar da beleza, apesar de tudo, da sua humildade, mas de fato, irmãos, ele era muito inseguro. E ele foi para o dia da sua coroação, da sua posse como rei. E lá, a coisa não saiu como deveria sair. Vamos ler. Verso 21, diz assim. Eles estão reunidos lá, todo o povo, né? Samuel convocou todo o povo do Senhor, lá em Mispa e tal. E era hora de ungir o rei. Cadê o rei? Aí a gente começa do 21. Do 20, tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. O Senhor teve que responder. Onde é que estava Saul? Escondido onde? No meio da bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Irmãos, você é escolhido um rei, o primeiro rei de Israel. Depois de uma longa história, e Samuel, antes de anunciar o reino, ele teve que reprovar o povo por pedir um rei. E Saul talvez sentisse assim, nossa, mas eu estou numa situação apertada. E quando ele é finalmente coroado, uma parte gosta, a outra olha para ele, apesar da sua aparência, despreza ele no coração, não apoia.
e ele guarda aquilo no seu coração. E aí, irmãos, é o gatilho que muitas das vezes faz você perder a sua imagem correta. Perder o rumo. Quantos não perdem o rumo na juventude, na infância, por causa de um trauma, por causa de uma experiência na escola, uma experiência com os colegas, por causa da palavra de um pai, de uma mãe, por causa da sociedade, em algum sentido assim, que a pessoa passou por uma crise ali. Eu estou falando da origem de certas coisas, que nos fazem às vezes escolher pensar de nós o que Deus não pensa a nosso respeito. E nos faz levar por caminhos que muitas das vezes vão nos afastar de Deus. Então ele tomou este grande impacto na sua vida. Ele se viu apavorado com a ideia de ser rei. A recepção foi boa, mas foi focada na aparência dele. E agora ele precisa conservar essa imagem. Ele precisa conservar. Quantas vezes é dentro de casa, às vezes até na igreja, que a gente começa a construir uma falsa imagem e a viver para ela e tirar o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes alguém disse para você, nossa, mas você é um excelente desenhista. Nossa, mas você é excelente em matemática. Nossa, mas você sabe ganhar dinheiro. Nossa, mas você é muito bonita, a sua beleza é... E às vezes você vai acreditando nessas coisas e vai se definindo dessa forma. Às vezes para agradar as pessoas, e esse vai ser o grande problema de Saul na sua vida inteira. Ele quer agradar o seu povo. Ele quer que todos, ele quer ser unanimidade. Uma coisa que não é possível para ninguém. Mas ele teria que manter a sua imagem. E ele começa a se fechar e a idolatrar a si mesmo. Meus irmãos, eu não vejo nenhum problema com elogios. Mas não é à toa que a palavra do Senhor nos adverte para a gente tomar muito cuidado. Porque até quando a gente elogia, às vezes a gente coloca laços diante das pessoas. O elogio, ele sendo saudável, irmãos, é muito importante, até bem-vindo. Você fez um bom trabalho. Mas quando a tua imagem não está definida, você pode viver para sempre ouvir essas palavras. Fazer tudo para todos, para que sempre te digam você é o melhor. Você que sempre faz isso bem. Você é especial por causa disso. Porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí, irmãos, isso vai crescendo na vida de Saul. Isso cresce na vida de quem acredita em palavras como essa e não acredita naquilo que Deus fala a seu respeito. O interessante é que Deus é tão contrário a isso, irmãos, que primeiro ele diz que nós somos muito feios. Primeiro ele diz que nós somos corruptos. Primeiro ele diz que nós somos pecadores, que nós estamos condenados. Primeiro ele diz que nós somos seus inimigos, para depois ele estender a mão e mostrar, mas tudo isso é porque vocês estão longe do meu amor. Mas se vocês se aproximarem de mim e receberem o meu amor, eu vou transformar a imagem de vocês na minha imagem e semelhança. Deus tem poder para isso, irmãos. Mas primeiro a mentira tem que cair na nossa vida. Confesso que às vezes nossos pais, eles fazem o melhor, mas às vezes erram conosco. Tenho certeza que já errei muito com a minha filha. Com meu pai, errou muito comigo. Mas nós temos um pai que ele conserta as coisas. Que ele sabe exatamente o que está errado na sua personalidade. Deus não está preocupado simplesmente com a sua beleza. Ele não está preocupado se você é gago, ele não está preocupado se você tem um defeito na perna, se o seu nariz é maior do que o... Não está preocupado. Deus é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa, irmãos? 1 Samuel capítulo 15, versículo 15 ao 23. Saul, ele passou por problemas na vida.
Mas aqui é aquela história, uma das histórias, que mostra que, apesar disso, irmãos, ele já tinha até passado por experiências com Deus, mas Saul, de fato, nunca honrou a Deus na sua vida. Às vezes a gente sabe que as coisas estão erradas, e a gente sabe que a solução é Deus. Mas às vezes a gente toma decisões e continua errando, seguindo no mesmo erro. E assim foi com Saul, porque ele queria que as pessoas o amassem a qualquer custo. Naquela história onde Deus manda ele eliminar Amaleque, capítulo 15, verso 15 ao 23, diz assim: respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. Deixa eu dar o contexto aqui, que nem todo mundo às vezes conhece a história. Deus manda eliminar Amaleque, os amalequitas, por causa de uma pendência que tinha lá atrás, na época ainda do povo no deserto. E ele disse: agora você é o rei de Israel, você vai lá e vai vingar, né, aquilo lá da época do deserto. Agora o Senhor disse: olha, elimina tudo, não quero nada. E aí então Saul vem e ele traz animais, ele traz, né, cativos ali. E o versículo 15 agora: respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Fracassou pessoalmente como rei. Nesse momento aqui, irmãos, por falta de amor a Deus, de obediência a Deus, Saul perde o seu reinado. Mais à frente, com outro ato de desobediência, ele vai tirar o reinado da sua dinastia. Porque aqui só ele foi rejeitado como rei. Mas em um outro momento, a família dele será rejeitada. Esse homem não colocou o Senhor acima de todas as coisas. Por causa do narcisismo, da preocupação, como eu disse, não dá tempo da gente entrar aqui tudo. Mas esse interesse que ele tinha, essa carência pelo amor dos soldados, dos cânticos, o amor que ele esperava receber do seu povo, essa carência fazia ele desobedecer a Deus. Deus tem planos para a sua vida, tem planos para a minha vida. Nós não conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, se nós não estivermos bem resolvidos com Deus sobre quem nós somos, o que Deus pensa a nosso respeito. Ah, irmãos, quantos namoros terminam em gravidez? Porque às vezes mesmo a pessoa conhecendo o Senhor, sendo o homem, ele insiste. Sendo a mulher, ela cede. Por que quer agradar o homem? O povo apertou Saul depois daquela luta. Disse assim: não, Saul, deixa a gente levar os animais. A gente vai ofertar para o Senhor.
É aquela desculpa verdadeira, aquela desculpa crentez, né? A gente vai fazer alguma coisa que vai agradar a Deus, mas no fundo, irmãos, Deus quer de nós o quê? Que nós agrademos seu coração de forma intensa, legítima, completa. Não foi o que Saul fez. E as qualidades que ele tinha, agora, irmãos, inverteram. A falta de amor a Deus fez de Saul um rei ambicioso, ele que não tinha ambições, não queria ser rei, não estava preocupado com dinheiro, agora ele queria manter o seu poder. Fez de Saul um homem orgulhoso, ele que era humilde. Agora ele protege a sua posição a qualquer custo, agora ele é covarde, ele que era corajoso. A primeira luta que ele foi, ele venceu, porque ele ainda confiou em Deus. Mas quando Sansão aparece, Sansão não, o Golias, deu branco. Quando Golias aparece, ele está atrás das trincheiras, escondido, com medo, impondo medo ao seu exército. Não tinha mais a força de Deus. Ele que era esse gentil, agora ele é rude, ele é desleixado com o reino, e ele é uma pessoa sombria, não é mais uma pessoa bela. Fechado. Falta de amor a Deus em nosso coração, irmãos, nos mata por dentro. Torna o caminho escuro, difícil de trilhar. A pessoa não consegue respostas para a vida. Ela não sabe o que está errado, porque ela tenta de toda forma. Mas sabe o que é, irmãos? O Senhor precisa lançar luz dentro de você. Ele precisa lançar luz dentro de mim. O altar que está dentro do nosso coração, ele pertence a Deus. E quando Deus está no altar do nosso coração e não o nosso ego, e quando nós não estamos tão preocupados assim com o que os outros pensam de nós, nós vamos conseguir amar a Deus. Como Saul, irmãos, nós trazemos ao mundo da parte de Deus também qualidades. Você tem qualidades. Você tem potencial. E Deus tem plano na tua vida. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Se ele não tem, irmãos, quem mais? Você? Seus pais? A sociedade? Não, irmãos, os melhores planos estão na mão de Deus. Ele nos criou. E como Saul, você está no começo. Lá no comecinho dele, da sua história. Você também pode estar no começo. A verdade sobre o que Deus pensa de nós, irmãos. Gênesis 1, 26. Tem muita coisa para ser dita. Eu vou acabar ficando no primeiro ponto aqui da mensagem. Gênesis 1, 26. Eu já mencionei antes. Está aí? Vamos ler juntos? Também disse Deus, façamos nossa imagem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus queria que nós fôssemos corregentes desse mundo, para reger com ele a terra que ele criou. Mas nós não poderíamos ser como os animais. Então ele nos deu o quê? A sua imagem e semelhança. Ele nos deu sabedoria, nos deu inteligência, nos deu potencial para nós realizarmos grandes coisas. Mas é corregente, irmãos. Corregentes. Ele é que rege todas as coisas. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. É isso que a palavra mostra sobre nós. Nós somos criados imagem e semelhança dele. Efésios 1, 3 e 6. Só esses dois textos. Nesse ponto, irmãos, muito poderia ser dito. Se abrir aqui a gente já adianta mais. Vamos ler aqui. Efésios 1, verso 3 até o 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu. Ele te escolheu. Nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que privilégio, irmão. O plano de Deus vai funcionar, mas se você não estiver preocupado consigo mesmo, mas primeiro em amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou passar aqui os segundo ponto. Irmãos, o narcisista ele não está em choque só com o primeiro mandamento, mas ele está em choque também com o segundo mandamento, de duas maneiras. Porque se o primeiro diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o segundo diz, amarás ao teu próximo. Como uma pessoa que não ama a Deus pode amar o seu próximo? O conceito distorcido de Saul sobre ele mesmo, o impediu de amar o próximo como a si mesmo. A história de Saul, dali por diante, quando ele contrata, vamos dizer assim, um jovem pastor que vence um gigante diante de todo o seu exército, que era Davi. A partir daquele rapaz ali que entrou na vida de Saul, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele estava disposto realmente a sustentar uma imagem de um homem forte. Ele queria realmente o amor do seu povo, mas agora viviam cantando canções, marchinhas aí. Davi, Saul matou seus milhares, 10 milhares. Davi começou a ser aquela pessoa que Saul pôs no coração. Ele me impede de ser feliz. Será que tem alguma coisa no seu coração, alguma preocupação? Quando nós não estamos satisfeitos em Deus, irmãos, nós temos sempre um culpado. A gente acha que não é feliz e a gente acha que sabe quem é o culpado. Para Saul era Davi. Se Davi fosse morto, os problemas dele acabavam. Porque Davi era realmente chamado por Deus. Ele reconhecia que Davi era o próximo rei de Israel, que ele tinha sido rejeitado, mas que o Senhor havia escolhido Davi, um homem segundo o seu coração. Como é, irmãos, você viver à sombra daquilo que você acha que é a causa da sua infelicidade? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não ama Deus, ela vai perseguir o seu próximo. Talvez essa seja a explicação porque ambientes de trabalho são tão difíceis. Porque muitas das vezes as pessoas estão ali tentando provar alguma coisa. E elas se ameaçam. E elas acham que o seu colega de trabalho é uma ameaça para ela. Pode tirar o meu lugar, pode roubar meu elogio, pode diminuir o meu salário. Às vezes isso acontece entre irmãos na família. Irmãos que não se entendem, não conseguem se amar. Irmãos, quando a palavra diz para nós amarmos o próximo, o que é o próximo? Ou quem é o próximo? Essa palavra é engraçada, né? Mas o próximo quer dizer o seguinte: alguém que é semelhante a nós, que está à nossa frente, à nossa volta. Pode ser do lado direito, da esquerda, atrás. Mas é alguém semelhante a nós. Deus quer que nós amemos o nosso próximo. Agarrado, já falei disso aqui em uma outra oportunidade. Eu trouxe aqui uma listinha. Larry Coy, ele é foi um conselheiro cristão, muito usado por Deus em várias nações. E ele fala aqui, efeitos de uma visão negativa de si mesmo nas amizades. Pessoa com uma imagem própria distorcida, falta de confiança pessoal, incapacidade de descobrir seu propósito na vida,
sensação de rejeição, derrota e insegurança, aí a pessoa pode escolher 3 caminhos. Ou ela vai para o caminho da superioridade, eu sou melhor do que os outros. Ou ela vai para o caminho da sofisticação, ela faz a escolha deliberada dos seus amigos. Eu só quero esses amigos. Ou ela vai para o caminho da inferioridade, ela se retrai, se torna tímida e não quer ser amigo de ninguém. Onde foi que começou o erro, irmãos? Na falta de amor a Deus. Porque Deus é quem te diz quem tu és. Deus é quem diz como Ele te criou, imagem e semelhança dEle. Pessoas seguras no Senhor, elas não têm medo de amizades. Elas não têm medo de concorrência. Elas não têm medo se alguém mais bonito apareceu. E aqui a gente entra nesse ponto, irmãos. Que exatamente quando, e eu vou já terminar, é que o próximo está, obviamente está fora de nós. Se eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar alguém que está fora de mim, que está diante de mim. E a sociedade que está sendo construída a passos largos já há algum tempo, desde a ascensão da internet e do smartphone, é uma sociedade introspectiva. Eu não vejo mais quem está diante de mim. Eu vejo a mim mesmo. Deus fez os nossos olhos para frente. A gente não conseguiria se ver se não tivesse um espelho. Já pensou nisso? Ele fez os nossos olhos para ver o que está diante de nós, para olhar para os céus, para adorá-lo. Foi a arte humana, a cultura humana que criou o espelho, irmãos. E chegamos até o celular. Nós queremos nos ver. Nós queremos nos fotografar. Nós queremos postar todos os momentos da nossa vida. Nós queremos que todos vejam, que todos curtam. E se nós não somos admirados, estou falando nós aqui incluindo, mas é este mundo. Se eu não sou admirado, se as pessoas não estão curtindo tanto a minha foto de hoje quanto curtiram de ontem, eu sou uma pessoa infeliz. O que está acontecendo? Será que eu perdi o jeito? Vocês conhecem inúmeras histórias de gente que cai aí dentro de piscina, gente atropelada, porque está agarrado ali, né? Muitas das vezes a uma rede social. Entenda, irmãos, essas ferramentas, elas seriam muito importantes para nós, e são muito importantes para nós, não são para ser jogadas fora, não. Mas você já pensou, se a nossa autoimagem fosse sadia, e se nós não idolatrássemos a nós mesmos, como poderíamos usar essas ferramentas para o bem? Até um celular pode ser usado para amarmos o nosso próximo. Ele mesmo é que pode. A gente recebe sim, irmãos, lá o girassol rodando, né? Amanhece o dia cheio de coisa lá no celular, né? De meme, de não sei mais o quê. Mas naquela hora que o teu coração está doendo, e que chega realmente uma mensagem de alguém que se importa com você, às vezes do outro lado da cidade, alguém que não te vê faz tempo, que talvez seria difícil te encontrar, mas ele manda uma mensagem para você porque se importa com você. E essa pessoa pode ser você fazendo isso com outro. Nós podemos, mesmo nesse tempo, irmãos, mas nós precisamos, primeiro, amar a Deus. Quando eu falei que era uma epidemia, irmãos, no passado, quem se preocupava com a sua imagem, com o seu corpo, eram os atletas, né? Os atletas tinham aquela coisa do fisiculturismo, né? Tal. Hoje em dia todos nós queremos ir para a academia e ficar bem, com aquela roupa bem coladinha, aquela coisa toda. Nós estamos na época da academia. No começo era saúde, agora é um pouquinho de vaidade, né? Quem se preocupava eram as Miss, as mulheres, né? Se arrumavam bonitas e tudo.
Estou falando que é ruim não se cuidar, viu, irmãos? Não estou condenando a academia, não estou condenando nada disso. Mas a idolatria do coração o Senhor quer tirar. Porque hoje nós estamos vendo isso acontecer. Quem se preocupava com a aparência eram os religiosos. Aqueles que se vestiam com aquelas roupas, né, marrons, e ficavam ali nos mosteiros, eles amavam aquilo, de alguém dizer assim, nossa, como essa pessoa é cristã, como essa pessoa... Hoje o mundo inteiro está preocupado com a aparência, com o que pensam deles. O pecado escalou. E para finalizar, irmãos, finalizar mesmo, não repara aqui não, porque eu estou saltando aqui. A prova de que a idolatria do ego é pecado, né? Ou que esse narcisismo é pecado, é que a pessoa não consegue amar a Deus, ela não consegue amar ao próximo. E eu falei que no segundo mandamento a pessoa erra 2 vezes. Ela não consegue amar o próximo como ama a si mesma, porque ela não ama a si mesma. Quem vive para mendigar o amor dos outros e não reconhece o amor de Deus sobre a sua vida, o seu próprio valor, não ama a si mesmo. E fatalmente usará as pessoas para se sentir amado. Olha como Deus resolve tudo isso, irmãos. E a pessoa, quando ela não ama a si mesma, ela vai até o fundo do poço, que foi o caso de Saul. Não esqueçamos dele. Porque lá no último capítulo de 1 Samuel diz que ele perdeu a batalha contra os filisteus e ele foi ferido. Mas ele nunca alcançou o que ele queria, irmãos, o amor. Ele não conseguiu matar Davi. Ele não conseguiu o amor do seu próprio filho, que o amava sim, mas ele queria que o filho amasse só a ele, não a Davi. E quando ele foi ferido na batalha, a Bíblia diz que ele falou para o seu escudeiro, me dê aqui me mate. Ele pediu ao escudeiro que matasse ele, porque ele não queria morrer pelas mãos do inimigo, ele não queria ficar com essa fama, ter sido derrotado por incircuncisos. Quando o escudeiro ficou com medo, disse, não vou fazer isso, ele pegou a própria espada e se matou. Você já percebeu a ligação disso com a geração que nós estamos vivendo? As pessoas carentes de amor, as pessoas ensimesmadas. Às vezes nós choramos por essas pessoas, nós lamentamos por elas, mas é falta de um equilíbrio, de uma ordem certa de amor, primeiro a Deus, depois ao próximo, depois a si mesmo. Irmãos, há pessoas mendigando tanto o amor na internet. Você sabe a história de pessoas que estão tirando a própria vida e gravando para todo mundo ver e dizendo assim, eu estou fazendo isso porque fulano de tal me deixou. Eu estou fazendo isso porque a humilhação que eu passei na escola eu não aguentei. Eu estou passando isso, então a pessoa chega à beira de tirar a própria vida. Deus quer mudar isso em nós. Você é um vaso onde o Senhor quer encher da sua presença. O amor de Deus, irmãos, é tão grande por nós, tão grande. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Você tem um pai que presenteia. Você tem um pai que te entende, te ouve. Você tem um Deus que primeiro te chama, você tem potencial, e eu quero usar a tua vida. Mas Deus não quer simplesmente o teu trabalho, Ele quer que você o conheça, que você o ame. Isso explica muita coisa, irmãos. Orar é falar com Deus, a definição mais simples de oração. Mas falar com Deus não é qualquer coisa. Falar com Deus é relacionamento. É sentir o coração de Deus. Quando você dobrar seus joelhos ou fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor, com seu coração aberto. E você disser assim, Deus, nenhum trauma vai definir a minha vida.
Eu não vou viver pelo que disseram de mim. Eu não vou construir uma imagem para agradar o mundo. Mas cuidado. Há um outro lado que diz assim, olha, você está vivendo para agradar os outros. Mas que esses que estão falando muitas vezes dizem assim, você está vivendo para agradar os seus pais, pare de obedecer seus pais. Você está vivendo para a igreja, pare de obedecer para a igreja. Eles dizem assim, olha, você está vivendo para agradar os outros, não viva mais para agradar eles, mas viva para agradar a nós. A nossa ideologia, a nossa maneira de pensar. Deus quer quebrar tudo isso. O que o Senhor quer é que nós não sejamos mais escravos de falsas imagens a nosso próprio respeito. Nem construída pelos outros, nem construída por nós mesmos. Porque Deus tem um plano claro, límpido sobre a nossa vida. Se você quiser ser uma jovem de Deus, um jovem de Deus, é exatamente isso que Deus quer para ti. E Ele vai te mostrar o caminho. Você crê nisso? Amém? Abra o teu coração nesse momento. Coloca na mão de Deus. Como eu disse, eu ia só arranhar a superfície do assunto. Talvez você é uma pessoa que já chorou muito. Deus não quer que você esteja na igreja. Porque se você não vier à igreja, alguém pode falar alguma coisa. Não. O Senhor quer que você o ame, que você o conheça. Que você considere que este lugar, não pelo prédio, mas pela proposta de Deus para a sua igreja, é o melhor lugar que você pode estar. Deus quer que você entenda que confiar nele, orar, depositar os seus planos nas mãos dele é a melhor coisa que você pode fazer. O Senhor fala na sua palavra para Israel, se vocês deixassem eu abençoar vocês. Se vocês deixassem eu fazer o que eu quero fazer por vocês. Ele praticamente faz um apelo para nós, eu quero abençoar vocês. Deixem. Vamos deixar o Senhor nos abençoar? Vamos deixar o Senhor derrubar todas as mentiras construídas sobre quem nós somos. Irmãos, o pior dos ídolos, o pastor Flavinho já falou isso aqui, né? Eu vou colar. O pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Porque esse que precisa morrer mesmo para que nós sejamos nova criatura. Deus está querendo matar você. Mas não é, né? Os irmãos entenderam, né? Está gravando aqui, não é matar os irmãos. Não, Ele quer matar o seu ego. Ele quer que o seu eu não seja mais um eu controlador, mas um eu completamente rendido nas mãos dele. É te abraçar com seu amor. Vamos ficar de pé. Vocês me perdoem ter passado do horário. Mas eu gostaria que você aproveitasse esse momento. Primeiro, peça perdão ao Senhor. Se você tem vivido uma vida dupla, se você tem tido uma experiência superficial com Deus, se você está tentando construir alguma coisa, mas não é com o Senhor, você vai dizer para Ele nesta noite, porque vai dar errado. Se você quer que a sua vida dê certo com todas as qualidades, e você tem, porque Deus deu qualidades para todos nós, mas Ele não deu para que nós transformássemos em um meio para sermos amados. Diga para o Senhor nessa noite, eu me arrependo, Senhor. Eu quero que o meu relacionamento contigo seja profundo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero cumprir a tua vontade para a minha vida. Eu sei que o Senhor não me deu o meu corpo para eu usar isso para suprir carência. Eu sei que o Senhor não me deu, Senhor, a minha inteligência. Ó Deus, simplesmente para eu ganhar dinheiro. Ou para eu receber elogios. Ó Deus, em nome de Jesus, vem trabalhando agora, Pai, nestes jovens, em nossas vidas aqui. Traz cura nesse momento. Abraça, Senhor. Mostra, Senhor, que o teu amor, Senhor, é um amor incondicional, sim. Porque a partir do momento que o Senhor nos chama para ti, se nós abrirmos o nosso coração, o Senhor não vai nos jogar fora. O Senhor não vai nos rejeitar.
Ah, Deus, dá segurança para cada jovem que está aqui nessa noite, para que independente dos traumas da vida, das palavras que eles vierem a escutar, dos problemas que vierem a passar, das crises, mas Senhor Deus, não são eles que estarão sendo afetados. Eles entregarão tudo para o Senhor e dirão: eu sei quem eu sou em Deus, nada disso me define. E eles não vão, Senhor Deus, idolatrar a sua autoimagem. Ah, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa, abençoa. Eu oro também, Pai, pelos relacionamentos. Ah, Jesus, que nós não escolhamos os nossos amigos simplesmente no sentido de ser sofisticado. Não quero amizade de tais pessoas. Sim, nós não devemos, Pai, buscar amizades ímpias, práticas ímpias. Mas às vezes fazemos isso até, Pai, com os nossos irmãos. Perdoa isso também. E faz-nos, Senhor Deus, sermos pessoas amigáveis. Ah, Deus, também se alguém se sente inferior, que o Senhor possa levantar neste momento, em nome de Jesus. Porque para o Senhor, Pai, nós não precisamos ser 10 em nada para o Senhor nos amar. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado, viu? Pela tolerância também. Venha ao teu reino, como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem